4 minutos. Hoje nós estamos novamente com o nosso Café com Terapia, iniciando essa sexta-feira, dia 14 de outubro. E hoje nós temos um programa especial e contamos com a presença das nossas educadoras aqui no nosso estúdio. A professora Claudineia, a professora Márcia, a professora Michele, que hoje é o programa especial do Dia dos Professores, feito especialmente para você que está aí em casa, para que você possa no Instagram, no Facebook, no YouTube nos acompanhar e saber um pouquinho dos desafios dessa profissão que é tão importante para o nosso país, para o nosso estado e para o mundo. Quero primeiramente agradecer a todas as convidadas, que hoje o nosso estúdio ficou mais bonito, mais colorido aí, com essa presença feminina. E nós vamos hoje, agora, abrir a palavra para vocês, para que falem um pouquinho com quem está aí nos ouvindo pelas ondas do rádio ou pelos canais de comunicação em que nós estamos agora ao vivo. Começar comigo? Vamos começar com a Claudineia. Bom dia, eu sou a professora Neia, sou formada em Educação Física, trabalho atualmente com crianças e adolescentes na área de Funcional Kids. Bom dia, eu sou a professora Márcia, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia, mas também já atuei na educação básica, então completando aí 33 anos de serviços prestados como professora e muito feliz por isso. Bom dia, sou a Michele, pedagoga, psicopedagoga e atuo com aulas de reforço escolar, né, particular, na clínica CRM. Meninas, hoje nós sabemos que a educação ela enfrenta vários desafios e o educador também tem enfrentado vários desafios nesse cenário. A nível de todo o ensino, seja fundamental, infantil, médio, universitário, a gente tem verificado ultimamente uma mudança, não só no perfil do aluno, como no perfil do próprio professor, né, que tem buscado novas ferramentas, tem enfrentado algumas dificuldades frente a essa aceleração que nós estamos vendo hoje no tempo. E eu gostaria um pouco de perguntar para vocês sobre o papel do professor, esse contexto histórico do papel do professor, essa mudança que o professor, essa figura essencial na vida de todos nós, ela foi sofrendo ao longo do tempo. Aqui passando aqui um filme, né, por essa questão da minha cabeça, né, desde da figura, né, lá na década de 60, 70 e mesmo antes, né, da figura da professora normalista e que a gente entendia que era aquela pessoa respeitada, que muitas vezes substituía, né, o papel de mãe. Então, com a evolução então da nossa sociedade, a gente vai vendo então que esses papéis eles vão sendo alterados. Mas sempre, né, a figura do professor nunca deixou de ter a sua importância e cada vez mais nós entendemos que os países, né, precisam investir mais em educação, precisam investir mais na formação de professores e atualmente, né, principalmente depois aí da nossa RDB, da 9394 de 96, cada vez mais, né, tem sido atribuído aí papéis diferentes, né, aos nossos professores. E tendo em vista, né, que as nossas famílias, né, constituídas aí por um percentual muito grande, né, de mães provedoras do lar, os professores têm assumido papéis que nem sempre são realmente, né, um papel da escola. Então, cada vez mais a sociedade tem atribuído à escola, né, e consequentemente, funções sociais, né, funções de família, e a gente não pode deixar de lembrar, né, que nas mãos dos professores está toda a responsabilidade de mudança. Nós passamos aí por um processo de mais de 2 anos de pandemia, né, que os professores eles se reinventaram, buscaram as suas formações, entra aí a questão das tecnologias, do papel da família, e depois do retorno, né, ainda na questão que nós vamos falar, eu acho que mais adiante um pouco mais da pandemia, nunca foi tão importante, né, na história da humanidade esse papel, a figura do professor, né, do ensinar, do cuidar. E nossos professores, eles são a escola, né, é um local nato, né, da transmissão do conteúdo, daquilo, né, que a humanidade produziu e de repassar e transformar, né, o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade às nossas novas gerações. Então, a figura do professor é imprescindível,
e os professores, é preciso, né, que as políticas públicas olhem com mais cuidado, né, para os nossos professores, porque cabe à educação a mudança aí que tanto almejamos, né, seja ela a mudança social, econômica e cultural. Então, cabe à educação. Os países que realmente investirem em educação, a gente tem aí os resultados, né, comprovadamente, né, por meio dos números das condições de mudança. E seria isso. Na educação física também houveram algumas mudanças também. Sim, na educação física foi o papel do professor, se a gente colocar na história em geral, ele tem um fundamento muito grande e vai evoluindo a cada dia. A educação física começa na escola, ela vai, vamos dizer que ela vai desbrochando aos poucos com os alunos, e leva a educação que entra na forma geral. Uma criança que pratica atividade ali na escola, com o professor incentivando, isso vem desde o início lá com a educação básica, então vai evoluindo. Então, a educação física, no geral, ela evoluiu tanto quanto na educação geral com os professores. E ela vai nesse papel ali empurrando, sempre atrás ali, com o professor de educação física também incentivando. Na educação infantil, a gente viu também algumas mudanças, né? Principalmente a importância, a valorização de algo que não se existia antes. A pandemia ela trouxe a necessidade desse programa de ensino individualizado, de buscar estratégias e ferramentas de educação que possam atender às necessidades individuais também. Verdade, Lu. Ouvindo a professora Márcia e ouvindo a professora Neia, a gente vê que a educação ela é fundamental em todos os aspectos, né? Tanto na educação infantil, vamos puxar um pouco para o lado da professora Neia, que a criança na educação infantil, o professor ali pode estar buscando, desenvolvendo ele, o seu lado psicomotor, que é importante, né? Para uma boa elaboração de um exercício da educação física, o correr, o pintar, o desenhar, tudo isso você está trabalhando na coordenação motora da criança, que é também extremamente importante para o desempenho dela, né? A criança que tem coordenação para a escrita, tem um desenvolvimento cognitivo dela ali. Então, o professor, em todas as áreas, ele é essencial, né? Não tem uma área que o professor é melhor, ou é preciso nisso, ou é preciso... Não, o professor é essencial do maternal até a universidade, porque eu sou filha de universidade, sempre estudei em escola pública e eu vejo o quão importante foi todas as minhas formações, né? Professores que eu levo para a minha vida, pego como exemplo e tento ser melhor ou igual a eles, porque a gente vem se atualizando, né? A gente tem que estar fazendo... tem um professor que a gente inspira os alunos. Eu tenho uma que é suspeita e ela está do meu lado. Eu sou apaixonada dessa mulher. Ela sabe disso. Eu falei muito na nossa entrevista, né, quando eu estive com a Lu, sobre como a professora Márcia ela me incentivou. Como ela eu tinha hora que eu falava, meu Deus, por que isso? Teve um artigo nosso que foi publicado numa revista Quadros B1, que ela pediu uma sequência didática. E eu fiz do Patinho Feio me achando a tocha naquela lá. E ela falou assim, legal, mas não foi isso que eu pensei para você. E eu tinha um dia para entregar para ela. E ela pediu para mim falar sobre as Olimpíadas com crianças de primeira série. E o desafio foi aí, porque eu cheguei na escola e montei... mas eles não sabem ler. Mas aí ela falou assim, mas eles sabem escutar. E eles sabem falar. Olha a diferença do interesse de um professor, gente. E nosso artigo foi publicado, né? Foi um artigo numa revista importantíssima. E graças a esse desafio que ela me deu, eu consegui executar na escola, mostrando para os alunos que não é só escrita ali, prova escrita que você vê o conhecimento. Você consegue ver o conhecimento, o desenvolvimento do aluno em ações e gestos dele ali, que você vê que ele aprendeu isso. O professor de hoje, ele é aquele professor de antigamente? Quais são os desafios dessa nova educação aí em todos os níveis? Falando de educação infantil, educação
a nível fundamental, médio e principalmente na universidade. Eu também sou docente, eu vejo, e pedagoga também, né? Então, sou psicóloga e pedagoga, temos uma mesa bonita aqui hoje. Gostaria que vocês falassem um pouco desses desafios aqui para a gente, começando, então, pela professora Márcia e depois pelas demais professoras aqui hoje no nosso estúdio. Lu, então, lendo um artigo na revista Pátio, que é uma revista que eu considero assim, extremamente científica, né? De um dos nossos grandes aí, pensadores aí da português, o Antônio Nova, ele diz assim que várias áreas, né, do campo do trabalho, se você revisitar, fazer um comparativo, né, do início do século XX e hoje, então muitas áreas, né, elas sofreram muitas alterações. Por exemplo, né, o médico, que era aquele clínico geral que tinha que entender tudo, hoje nós temos especialidade até para as nossas unhas e cada dedo, então. Mas ele faz uma crítica, né? A escola, se a gente for revisitar a escola do início do século XX, ela não mudou muito, né? Quase aí pela meados do século XXI. Então, houve realmente mudanças, cobranças, né? E essas cobranças, elas geralmente vêm de cima para baixo. Nem sempre, né, nós temos percebido que há uma necessidade de mudança, mas a humanidade, ela caminhou muito rapidamente, principalmente nos últimos 2 séculos, nós evoluímos mais do que há 100 anos atrás. Então, em 2 séculos, nós tivemos uma evolução gigantesca, né, com processo de globalização, de mercados, de tecnologia, né? As tecnologias, elas nós não temos mais distância. Então, tudo isso tem que ser levado a ser pensado a educação, tá? Mas eu faço uma ressalva, quando eu sou uma grande defensora, né, do que eu acredito enquanto educação. E eu falo muito sobre questão de qualidade da educação. O que é a qualidade da educação? Nós precisamos inovar, nós precisamos inserir dentro das escolas, desde a educação infantil, a questão da tecnologia, porque nós percebemos, depois você também pode trazer um pouco, Lu, a questão, por exemplo, das nossas crianças, né? Eu tenho um neto de 3 anos, ele sabe o que ele quer, eu vou ligar para o meu tio, ele pega o telefone, ele sabe o que ele quer, um jogo, ele sabe como fazer. Então, são crianças que nasceram em uma outra geração, uma geração, né, da tecnologia, a gente precisa trazer isso para o ambiente escolar, né? Então, o que me preocupa bastante? A gente inserir, né, todo esse aparato tecnológico dentro do conhecimento, mas nós não podemos deixar de pensar que pela qualidade da educação passa os conteúdos, mais uma vez, eu vou ser repetitiva, o conhecimento que foi historicamente acumulado pela humanidade, que eles só podem ser transmitidos às novas gerações por meio dos conteúdos. Então, a gente não pode, quando você afasta do aluno o direito, né, de ter acesso aos conteúdos, que é uma boa leitura, é a língua portuguesa, é a matemática, a ciência, a pesquisa, né, são os experimentos científicos que nós fazíamos no nosso tempo de escola, por isso que nós estamos aqui. Então, isso precisa permanecer. Claro, agora com outros aparatos. Nós, professores, hoje, no século XXI, nós temos a tecnologia a nosso favor. E ela não pode se dar só por meio de informação. Ela tem que ser transformada em conhecimento. Então, informação é diferente de conhecimento. Eu acesso às redes sociais, eu tenho muitas informações. Mas não significa que isso é conhecimento. Conhecimento é algo que vai passar por outros processos, por sinapses, por relações. Então, os professores precisam entender que nós precisamos criar as condições para que essas informações realmente se transformem em conhecimento em todos os nossos alunos, indistintamente, né? Inclusive considerando as realidades sociais, que nós sabemos que, principalmente na educação pública, grande parte dos nossos alunos necessitam, né, que a escola realmente faça essa dita inclusão social, um processo de humanização, um processo de integralização. Então, essa educação que eu acredito, em todos os âmbitos, da educação infantil ao ensino superior, por mais que nós ainda estamos muito acomodados em relação a essa educação tradicional, talvez até pragmática, nós precisamos entender que nós precisamos avançar no mesmo tempo, né, que a humanidade ela evolui. Nós vemos também na área da educação física. Hoje,
a gente não pode mais trabalhar os exercícios como um todo. A transversalidade a gente vê que existe e a educação física ela acaba cumprindo esse papel também, de fazer uma união no todo, perpassar pelas outras disciplinas. E como já foi dito aqui hoje, vem cada vez mais se buscando áreas específicas, que a professora Márcia bem colocou, a importância das áreas específicas. O atendimento hoje, nós temos o educador físico, tanto para crianças, como também agora para o adulto. Não são as mesmas técnicas, hoje já evoluiu muito com relação a isso também. Exatamente. Quais são os desafios que você vem encontrando? O desafio do professor da educação física é o mesmo desafio de todos os professores. Você tem que trazer a criança para o seu mundo, você tem que cativar ela, você tem que evoluir com ela, porque a tecnologia, você não adianta falar assim, você vai fazer uma aula hoje e nós não vamos usar celular. Não, a gente pode sim usar principalmente o celular, que hoje é o acesso das crianças, e fazer uma junção, tem que ter uma união ali, tudo com muita disciplina. Então, o desafio do professor na parte da educação física, ele tem que inventar, ele tem que criar, ele tem que ser inovador, ele tem que pegar uma área para trazer as crianças para a atividade física. Eu, no meu caso aqui, trabalho com criança e adolescente, que eu trabalho lúdico, eu trabalho muito materiais, eu trabalho brincadeiras, eu consigo, através de uma brincadeira, fazer a criança conseguir fazer exercício. Mas e aí? É a mesma coisa de alguns anos atrás? Não. O professor de educação física chegava numa quadra e falava, hoje vocês vão jogar só futebol. Não, hoje vocês vão jogar só vôlei. Hoje não. Hoje nós conseguimos fazer uma dinâmica, conseguimos trabalhar técnicas para eles chegarem a um esporte e gostar daquilo de maneira diferente. Como o Funcional Kids, uma criança chegar e falar bem assim, eu não vou correr hoje, eu não quero fazer nada. Você joga uma bolinha, você joga uma peteca e através da brincadeira ele vai dar 10, 15 voltas, vai virar cambalhota. Então, assim, o professor de educação física, ele também teve que se reinventar. Aquela Caxias, né? Aquele professor que chegava e só brigava, era educação física, mas não era uma aula divertida. Hoje essas crianças esperam semanas para poder fazer aula de educação física e cobra do professor o que tem de diferente. O professor que inventa, que cria, com certeza, as outras professoras vão me perdoar aqui, mas o professor de educação física é o preferido. Mas discorda, hein? Me permite, só um exemplo que a Michele colocou, na verdade a publicação nossa naquela ocasião, 2017, era uma B1, hoje essa revista é uma A1. Então, assim, por exemplo, na alfabetização, somos apaixonados por alfabetização. Naquele momento, estava acontecendo, por exemplo, as Olimpíadas. Foi. E ela veio com a proposta, nossa, legal sua proposta e tal, mas e trabalhar a atualidade? Como que você trabalha a atualidade? Como que você aproveita o que está acontecendo em volta? As crianças chegavam em casa e não tinha mais nada na TV, por exemplo, era só a Olimpíada. Então, ela foi provocada a criar um planejamento no estágio que ela pudesse inserir, então, aquele momento, então, a nível mundial, e trabalhou, assim, brilhantemente, né? O que significava os arcos, que são os continentes. Ao final, fez uma culminância com as crianças praticando alguns daqueles esportes. Então, é isso. Eu acho que o professor é esse provocador e ele precisa pensar, nesse momento atual, o que as crianças vivenciam para ele levar para dentro da sala de aula, para que a escola e a sala de aula realmente ela fica extremamente atrativa, atraente, prazerosa. Isso aí. Michele tem enfrentado também aí as mudanças, porque hoje o aluno com a tecnologia, muitos acabam chegando para um atendimento psicopedagógico de suporte, porque acabam tendo também pela pandemia esse retrocesso, nessa dificuldade, nessa lacuna com relação ao desenvolvimento. Sim, com a pandemia, o que aconteceu? As crianças ficaram presas, todos nós, né, ficamos presos. Então, ali as crianças desenvolveram várias coisas, alguns déficits, né? Alguns veio com ansiedade, outros afloraram mais uma dislexia. Então, o papel do educador é todo esse, né? Saber trabalhar referente àquela necessidade específica do aluno. E o atendimento individualizado me dá a oportunidade de conhecer e saber elaborar melhor a atividade, o atendimento para cada aluno.
né? É complicado para um professor em sala de aula com 30, 35 alunos ter um atendimento individualizado e saber ali, olha, fulano, vamos fazer assim, olha, Beltrano, é assim. E eu tenho o privilégio de estar com um só, então ali eu posso desenvolver jogos, eu posso desenvolver leituras interativas, eu posso, como a nossa amiga Neia e a minha professora, a prof. Márcia falou, a gente tem que se reinventar. Um professor, ele tem que ficar 24 horas pensando para poder ter um trabalho bem executado e saber que você vai fazer ali a diferença no aprendizado daquela criança. E agora, então, a gente vai fechar esse bloco aí do Café com Terapia, esse nosso primeiro bloco. Foi rápido aqui, passou rápido o nosso primeiro bloco, trazendo principalmente, já que tem esses desafios, a necessidade de acompanhar as mudanças. Então, quais são os desafios na formação do educador? Professora Márcia, daqui a pouco a gente volta, ela que trabalha também com a graduação em formação de educadores, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Até daqui a pouco. Continuem aí ligadinhos e nos acompanhando aí, hein, gente? Já já a gente está de volta. Estamos apresentando 8h29. Estamos retornando aí ao nosso Café com Terapia de hoje, onde eu tenho a honra de estar aqui com várias docentes que estão aqui trazendo mais informação para você que está aí em casa, para você, educador, também, que está nos acompanhando, em homenagem ao Dia do Professor, que amanhã, eu digo que todo dia é o Dia do Professor, né, que não seja reduzido a um dia só, mas hoje nós trazemos algumas discussões e debates que são necessários para todos nós aqui, para a sociedade também estar refletindo. Deixamos como recado no último bloco a necessidade de estarmos discutindo agora um pouco sobre a formação desse educador nesse novo contexto hoje, na contemporaneidade. A gente vê que há necessidade de refletir sobre a formação do educador. Eu me sinto privilegiada poder estar aqui falando desse tema, né? 33 anos na educação, então eu já passei por vários momentos em relação à formação, né? Sou pedagoga, né? Não disse no início. Sou mestre em educação, inclusive na linha de formação de professores, e doutora na linha de políticas públicas e gestão educacional. Bom, eu vou tentar fazer uma linha, né, de dois momentos, a formação inicial e formação continuada, porque para mim precisa, né, ter essa compreensão. Então, na formação inicial, aí, que são os nossos professores, nas nossas licenciaturas, né, e eu particularmente atuo no curso de pedagogia, a gente vê que nós lutamos muito, né, até a LDB, para a gente ter, né, uma quebra, né, daquele pedagogo, né, daquele especialista, né, que era aquele professor formado, por exemplo, o pedagogo, aquele que atuaria na educação infantil, o outro que atuaria nos anos iniciais, o outro que atuaria na administração, o outro que atuaria na coordenação pedagógica. Então, era o professor especialista. Então, com uma luta muito intensa, né, a partir da LDB, nós conseguimos aí ter, então, a legislação, né, que deu amparo a uma formação humanizada, então, de um professor com uma formação integral. Então, um pedagogo, que é o que hoje nós formamos na universidade, né, um pedagogo que ele é formado para todas essas habilitações e de forma interligada, né, não é pensando em um fragmento, mas em um todo, porque eu entendo que um professor, um gestor, um coordenador pedagógico, para falar de alfabetização, ele tem que ter passado por um processo. Ele tem que entender o que é alfabetização, o que é educação infantil. Então, não basta ele ter uma certificação de coordenador, então, mas ele tem que ter vivenciado lá no chão da escola. Então, isso é importante. Hoje, nós estamos aí com uma resolução, né, a 2 de 2019, que quer fazer com que voltemos aí a essa questão das especialidades. Então, chamamos aí a comunidade a entender que isso é um prejuízo muito grande para a formação do professor, que ele vai voltar a ser especialista, né, em áreas específicas, em níveis específicos. Isso causa
para nós, né, das instituições, principalmente a instituição federal, isso requer um maior investimento, porque nós não daríamos conta, né, de atender todas essas especialidades. Só para entender, né, hoje nós atendemos de forma integral. A partir do momento que essa resolução realmente a gente formos obrigados a cumpri-la, a universidade ela vai ter um custo muito maior. E a gente vê que as privadas, né, elas têm já se apropriado disso, porque são formas de oferecer mais modalidades de graduação. Então, nós temos essa resistência em relação a essa questão de formar especialistas, de formar o servidor, o professor para as caixinhas, né? Olha, eu só sou da educação infantil, eu só sou da alfabetização. Quem trabalha com a educação infantil e alfabetização sabe que é um processo, que é uma continuidade, que não há um fragmento. Eu vou lembrar a Magda Soares, né, a nossa emérita professora da UFMG, que ela disse, olha, eu trabalhava com o ensino médio, e eu vi que o problema não era no ensino médio, eu fui para o ensino fundamental. E aí eu fui para a alfabetização, e lá eu percebi que o problema era na educação infantil. Então, nós precisamos fortalecer, então, nossas bases. Então, a formação inicial, ela é imprescindível, ela precisa ter qualidade, e o professor precisa ser formado de uma perspectiva integral e humanizada. Bom, professor formado, então ele vai para o mercado de trabalho, ele vai atuar, ele precisa de uma constante formação, que é aquilo que nós falamos de formação continuada. E nós não entendemos formação continuada como essa formação vinda de cima para baixo. Muitas vezes os professores não são consultados daquilo que realmente eles precisam. Historicamente, as formações elas vêm de cima para baixo e nem sempre é isso que realmente os professores precisam enquanto formação. Nós conversávamos aqui no intervalo, né, de como os professores eles são pegos de surpresa com as políticas, né? Então, de 2012 a 2017, nós tivemos a política, a título de exemplo, a Política Nacional, né, de Alfabetização, que os professores foram formados na perspectiva do PNAE, que foi o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Em 2019, nós já temos uma nova política aí, que é a PNA, né, que é a Política Nacional de Alfabetização. E o que acontece? Nós estamos tendo um retorno aí à década de 1980, voltando a alfabetizar nossas crianças por meio do método fônico, né? Então, nem todos os professores eles concordam, e do dia para a noite, de repente, eles são pegos de surpresas que ele não pode mais fazer, ele não pode trabalhar mais com o método construtivista, né? Ou com a teoria histórico-construtivista, né? Que eu não diria que é um método, mas ele precisa trabalhar com o método fônico. Então, ele tem que reaprender, porque os nossos professores formados, desde a LDB até os dias atuais, eles não viram o método fônico, eles não trabalharam mais especificamente, então eles têm que reaprender. Então, e tem pouco tempo, então a formação continuada, e chamo também a atenção dos professores, não quero me alongar, vou encerrar, Lu, eu vou já encerrar. A questão de nos enxergarmos como eternos aprendizes, né? E voltando, né, lá às nossas leituras da revista Pátio, a gente pode observar, né, qualquer profissional, o médico e tudo, então ele tem ali o seu arsenal, né, os seus instrumentos, né? Nós, professores, né, quais são os nossos instrumentos? Então, que a gente também busque, não espere só enquanto política pública de formação. Nós precisamos estar constantemente buscando essa formação, essa contínua formação, tá? Em termos de política, em termos de atualidade, em termos de tecnologia. Nós não podemos nos colocar numa condição de vítimas, porque nós não somos vítimas. Nós somos, sim, e eu acredito no que eu vou dizer, nós somos os atores da grande mudança que nós esperamos na educação. Somos agentes de transformação. Eu digo que tudo começa... a pedagogia, todo mundo devia fazer pedagogia, gente. Todo mundo devia aprender, né? E eu tive esse privilégio, né, de continuar a estudar, gosto de estudar. E eu digo que sem a pedagogia, ela é a base de tudo. Até para você compreender os outros conhecimentos e saber articular aquilo que você tem. Porque conhecimento o livro pode até dar, mas sabedoria para você lidar com isso tudo é difícil. E nós não podemos aceitar os retrocessos, porque em várias áreas nós vemos esse retrocesso presente. Temos que discutir as políticas públicas,
fazer mesas redondas, eventos, trazer as pessoas a compreender. São anos de luta? É uma data para ser comemorada? É. Mas é uma data que os professores devem refletir, se unir, para que nós venhamos a pensar sobre o que nós queremos. Porque isso vai refletir em quem? Nas nossas crianças em casa, na forma como nós estamos formando as gerações futuras também. Então, o papel de vocês três aqui é um papel de grandes desafios. Formar os educadores que educarão nossos filhos e as gerações futuras e também auxiliar essas crianças aí, conduzindo-as para o melhor caminho, pensando no futuro do nosso planeta também. Gostaria, então, de falar sobre a Covid, né? Todos nós falamos no primeiro momento do pós-pandemia, tivemos um momento difícil de adaptação para os professores na pandemia, e agora nesse pós-pandemia. Começando ali pela Michele, né? Depois a gente pode vir para cá, para a obesidade também, que nós vimos essa questão. A formação também temos aí a questão das metodologias que tiveram que ser alternadas, né, professora, nesse momento. Então, pode começar um pouquinho, Michele, falando para a gente sobre essa questão desse pós-pandemia. Você veio falando já sobre ansiedade, sobre alguns dos problemas evidenciados e que acabaram representando barreiras aí no processo de aprendizagem. Sim, porque os alunos eles ficaram 2 anos afastados da escola, né? Dali ter aquele contato físico com o professor. Estava num contato virtual, né? A gente entende que a tecnologia ela é ótima, ela nos ajuda, ela nos traz atividades assim. Se você pesquisar como trabalhar com um aluno ansioso, alfabetização, ali eles vão te dar joguinhos, vai te dar várias opções para você poder estar ali trazendo para o seu aluno, adaptando para aquele aluno. Mas a gente também, os alunos estão acostumados de um professor ali perto. E com isso foi um baque, né? Foi um momento vou até utilizar a palavra pânico, de medo, de você entender que hoje eu fui para a escola, amanhã eu já não vou mais. Hoje eu posso ir no mercado, amanhã eu não posso mais. Eu tenho que me resguardar. A gente vê tantas vidas se perdendo, né? De crianças a idosos com essa doença que veio de uma forma tão rápida e destruidora, devastadora, né? Então, o professor, ele teve que se enquadrar naquele momento. Ele teve que trazer para o aluno aquele afeto virtual, porque o professor também é afeto. O professor, ele é carinho, o professor é amor, né? Um professor pode mudar a vida daquela criança. Pode não, deve mudar. Então, quando às vezes a criança teve um problema em casa, aquele dia tem uma prova, você vê que aquele aluno é bom, mas naquele exato momento ele não foi. Qual é o papel do professor? Eu aprendi muito isso com uma professora, sabe? Que falava, você tem que entender, você tem que acolher aquele aluno como se fosse seu filho, ter amor, perguntar, investigar, saber o que acontece, que às vezes também os reflexos que acontecem em casa é transmitido em sala de aula. Agressividade, alunos que ficam como usavam, né, no meu tempo, pensando na morte da bezerra, que eu ouvia muito isso dos meus professores, e o aluno ali longe, você tem que entender o que está acontecendo. E qual é na minha perspectiva e pelo meu aprendizado, o papel do educador é trazer aquele momento, a afeição, mostrar para ele a capacidade dele, trazer jogos para que aquele momento da aula não seja só aquele escrita, o aluno seja só um reprodutor, mas que ele venha trazer os seus conhecimentos também. Porque o professor ensina, mas ele também aprende com o aluno, né? Cada um tem uma maneira. Teve uma vez que uma falou assim para mim, tia, mas a tabuada eu consigo assim, olha, eu coloco do 1 a tal aqui, depois eu vou subindo assim. E deu certo o resultado. Então, assim, uma maneira diferente que eu aprendi. Não é só o professor ser o banco das informações e passar e o aluno só tem que receber. O professor, ele tem que se atualizar e também buscar com aquele aluno uma interação para o desenvolvimento de ambos ser 100%, né? Então, na pandemia, a gente acabou não tendo isso. Não. Perdendo esse lado humano. E você vê que o professor, com a pandemia, os pais começaram a valorizar mais o professor, que viu que naquilo ali não é fácil. Educar, ensinar
É completamente diferente. O professor ele tem que se reinventar, ele tem que se atualizar. A professora Márcia deixou muito claro aqui sobre as formações continuadas que os órgãos têm que estar passando para os seus funcionários, né, para os seus educadores, mas o professor também pode utilizar dele, buscar dele. Né? Você não precisa sempre estar só ensinando, escrevendo no quadro. Tem várias maneiras de ensinar. Você pode trabalhar matemática na educação física. Você pode trabalhar ciências na educação física. Então, você pode fazer essa junção. Saviani, se eu não me engano, ele dizia muito isso. Saviani é Gasparini, prof. Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é Saviani que falava que a gente pode juntar o didática para a pedagogia histórica de João Luiz Gasparini. Gasparini. Olha, eu não estou tão longe. Ele falava assim que você pode trabalhar matemática. Aprendeu direitinho, gente. Foi uma boa professora. Você pode juntar matemática na educação física, você pode fazer uma tabuada ali, correndo, 2 vezes 2. Eu já fiz, gente, na escola, foi maravilhoso, eles amaram. A ciência, você pode trabalhar o quê? Os órgãos humanos. Olha, com isso aqui você vai estar trabalhando isso. Então, a junção de conhecimento, toda disciplina não tem que ser uma. Você pode juntar. Você pode trabalhar português com matemática, porque o aluno, para fazer um problema, ele tem que saber interpretar. Então, o professor ele é essencial em todos os aspectos. Eu aprendi a amar essa profissão, porque é lindo você ver um aluno saber ler, é até emocionante. Você vê, foi eu que consegui. Então, é maravilhoso. E aí nós temos também a questão da obesidade, que hoje preocupa, vários estudos trazendo a questão da obesidade. E a perca da criatividade é algo que me chamou muita atenção e é algo que me deixa muito preocupada com relação aos futuros. Tenho filhos também, tento trazer essa criatividade porque nós vivemos aí, estudos já referem à perca dessa criatividade, desse aluno criativo, dessa criança criativa. E a professora Neia, aí, nesse momento de pandemia, as crianças pararam um pouco, mas retornaram agora. E retornaram agora, com muita professora? energia, mas um atraso motor impressionante. Vendo o celular aqui na minha frente, eu recordei agora aqui na mente os momentos de educação física para o 1º ano, para o 2º ano, até o 8º ano, através de uma tela. E realmente todos os professores estão de parabéns, porque realmente a gente conseguia chegar até o aluno através de uma tela, conseguir desenvolver uma aula de educação física, eu vou falar em específico da minha área, que eles se movimentassem em casa. A criança chegava lá durante a pandemia de pijama, esfregando o olhinho ainda e deitado na cama, muitos querendo mostrar tudo que tinha na casa, o cachorrinho que nasceu, o gatinho que está bebendo leite ali. E você conseguir prender essa criança na pandemia foi um desafio muito grande. E aí passou ali um momento pandemia, um momento desesperador do professor, que foi aprender a dar aula com uma tela na frente. E vamos para a realidade que vieram crianças com ansiedade, criança com obesidade, criança com atraso motor incrível e com muita energia, aquela de querer colocar fogo realmente assim numa quadra de aula. Então a gente veio com o desafio de colocar essas crianças para se movimentar e inventar, criar para prender essas crianças, porque durante 2 anos elas tiveram o quê? Uma tela na frente, os dedinhos agitados querendo o celular. Então nós tivemos que se reinventar nessa parte para poder colocar as crianças ativas, realmente dela querer deixar o celular, querer deixar a televisão, querer deixar os videogames ali de lado e ir para uma aula mais dinâmica, digamos assim, que eles pudessem participar até da maneira que eles queriam. Eu quero participar, mas eu quero ficar aqui olhando o amiguinho correr. Não, você vai participar, mas eu não consigo, tia, eu não sei correr, eu não sei pular. Então, eu particularmente peguei muito isso, o atraso das crianças no desenvolvimento físico muito grande, que a pandemia realmente roubou. Mas, graças a Deus, nós estamos aí com muita atividade, com muito, vamos dizer que incentivo dos pais, porque os pais perceberam também que as crianças precisam se movimentar.
E os pais passaram a entender a importância de uma educação física escolar, por exemplo. É uma vez na semana. Nós vamos ter aquela uma vez na semana, mas vai ser o suficiente para ele chegar em casa eufórico falando daquela única aula de 50 minutos. Nós vemos aí a importância de que a nossa memória não seja tão curta, que nós não venhamos a esquecer rápido. Infelizmente, esquecemos muito rápido das coisas, né? Temos outras pandemias aí, né? Outros momentos. Nós vemos aí a degradação, ela continua. Tentando recuperar o tempo perdido hoje, nós vemos essa rapidez, né? As pessoas parecem que o tempo, ele ainda ficou curto agora, porque todo mundo está querendo aproveitar esse tempo. Realmente vemos muito isso. E eu gostaria de fazer nem vamos fazer o terceiro bloco, vamos direto até o final, porque passou muito rápido. É o momento aqui com vocês, né? Que bom. E eu queria perguntar para vocês diante desse cenário todo, de tudo que esse educador já passou ao longo desse aspecto histórico, como fica a saúde mental do educador hoje? Professora Márcia, como fica essa saúde mental? Conta para mim. Então, Lu, aqui me passando, né, essa conversa aqui extremamente prazerosa, ainda falando da pandemia, né, porque isso é um reflexo, né, que nós estamos vivendo hoje. Nós assistimos, por exemplo, eu tinha um projeto, né, do PIBID, que é um projeto de iniciação à docência. Nossos alunos vão para a escola aprender a ser professores, né? Michele também participou do PIBID, e eu vi assim os professores atendendo os alunos à noite, porque era o único horário, um aparelho de celular em casa, era o horário que o pai estava em casa quando o professor conseguia assistir o aluno, né? Então, eu quero deixar aqui o que eu vi, a reinvenção dos professores, né? No processo de pandemia, a gente só pode dizer assim, nós somos guerreiros, a universidade não foi diferente. O trabalho com aulas remotas, que nós tivemos que nos reinventarmos, que você está na sala de aula, o aluno fala assim, olha, professor, hoje faleceu minha irmã, nós tivemos o mesmo processo de ter a aluna e a mãe que morrem no mesmo período, falece. Então, nós vivemos um processo de caos durante 2 anos, né, de sofrimento, né, e enclausurados em casa por conta do medo, né, o medo, a ansiedade, todo esse processo, né, que a Neia muito bem pontuou. E os nossos professores estavam ali, né, como soldados. E aí algo que eu quero dizer é que, por mais que nós tenhamos feito a nossa parte, isso não substitui a presença, o presencial, nada substitui um professor em sala de aula. Que isso fique bem claro, porque a gente tem algumas políticas que querem induzir a isso, né? Então, se deu certo na pandemia, pode continuar. Não é isso, não é disso. Nós nos reinventamos, os professores adoeceram como nunca, né? A gente tem um reflexo, inclusive, na própria Universidade Federal, que nunca antes tivemos tantos atestados e afastamentos de menos de 1.000 professores, mais de 270 afastamentos. Então, assim, é um reflexo enorme do adoecimento, reflexo da pandemia. E nós voltamos e nós continuamos com cuidado com o nosso aluno, porque esse aluno ele ainda está sensível, nós sentimos que nós não conseguimos dar conta de tantas atribuições, principalmente atribuições colocadas pelas tecnologias. A gente tem que tomar cuidado, porque a tecnologia também nos faz adoecer, né? Porque hoje parece que eu posso trabalhar em casa e que eu vou trabalhar menos. Muito pelo contrário, ficou muito provado que na pandemia nós passamos a não ter hora para trabalhar. Nós acordávamos cedo por conta da ansiedade ou não tínhamos sono e continuávamos trabalhando, e muito tarde da noite nós estávamos trabalhando, então uma sobrecarga de trabalho. Hoje, inclusive, há uma defesa de trabalho, de teletrabalho, que o servidor público ele pode ficar em casa, algumas categorias, e que ele vai produzir, né, da mesma forma. Na verdade, a gente entende que isso é muito bom para o governo, para o Estado, mas não bom para a saúde mental do servidor. Então, nós temos muitos casos, eu penso, e a gente vai vendo que o adoecimento, né, só intensificou, né, nesse pandemia e pós-pandemia, isso é comprovado, né, por meio de números, e a gente precisa tomar todo cuidado.
todos os lugares, da educação infantil ao ensino superior, nós precisamos de entender que, por mais que a gente tenha que produzir, nós estamos lidando com pessoas, né? São as pessoas bem cuidadas, as pessoas bem preparadas que vão realmente dar uma resposta à sociedade. Se essas pessoas adoecem, se essas pessoas têm uma sobrecarga de trabalho, se essas pessoas têm uma cobrança excessiva, principalmente, né, dos gestores, é óbvio que a gente vai adoecer. Então, a gente precisa chamar a atenção também desse cuidado, né, a quem está à frente, seja os nossos secretários, seja os nossos gestores, cuidar do seu pessoal, cuidar, porque cuidando de cada um, cuidando de cada professor, de cada servidor, que a gente vai conseguir realmente dar uma resposta de qualidade para a sociedade. Professora Neia? Então, vendo a professora dar uma aula aqui pra gente, né, que nós somos privilegiadas, gente, olha, só aprendizado. Só aprendizado. Me fez recordar que quando voltamos da pandemia, com 6 meses, eu me senti totalmente incapaz. Como que eu vou conseguir fazer uma criança se movimentar lá do outro lado? E me fez voltar um filme agora que eu fui a primeira a chegar na escola e falar, não quero mais, estou indo embora. E a diretora do Colégio Excelência, que eu trabalhava na época, junto com as coordenadoras, você é muito capaz, me colocaram para cima, você pode criar, e me incentivaram. Mas eu senti muito medo, desespero mesmo, que eu não iria conseguir. Então, assim, o incentivo deles, o cuidado que eles tiveram comigo perante ao problema que estava vivendo o mundo, o meu maior medo ali era não conseguir. Então, a minha vontade realmente era de desistir. E, graças a Deus, eles me seguraram, me manteram em pé e eu consegui fazer um papel assim, muito interessante, muito bom, muito elogiado depois pelos pais e pela escola, que eu consegui realmente fazer a diferença. Então, na minha cabeça, no momento do desespero ali, de uma tela na frente, era de desistir. Então, o meu psicológico foi lá embaixo e, graças a Deus, eu não me entreguei. Tive pessoas ao meu redor, meu esposo, meus filhos, na época que me colocaram para cima, que eu era muito mais do que aquilo que eu estava vivendo, que era o medo realmente. E eu consegui passar nessa pandemia, graças a Deus, muito bem. Michele? Olhando aqui essas professoras maravilhosas, né, a gente fica pensando, como o professor é essencial, né? Como a saúde mental de um professor é de extrema relevância, porque o que a professora Márcia deixou aqui claro para a gente, que um professor, né, bem cuidado, ele vai produzir mais, vai produzir melhor, vai ter uma afetividade maior com seus alunos, vai ter ideias mirabolantes, que o professor tem umas ideias que eu falo, meu Deus, de onde surgiu isso? Eu pensei isso, de fazer brincadeiras, de fazer... Porque o aluno estava em casa. O que ele tinha ali? A interação dele era pais que precisavam trabalhar, né? Eles tinham jogos, televisão. Esse era o celular, que hoje em dia alguns falam que a babá é o celular, né? Que dá o celular. E a criança estava ali, o mundo dele se refletiu ali. Então, o professor ele precisa ser muito criativo para poder também utilizar esses métodos, como eu posso dizer a palavra? Essas ferramentas que o aluno tem, né? Um celular, como foi já dito aqui, ele traz coisas legais e também traz coisas que você vai dispersar. Existem muitos joguinhos interativos de alfabetização, de jogos de... trabalhar o cognitivo da criança ali. Então, o professor pode trazer aquilo para o aluno. Eu lembro, não sei se foi no meu estágio de quarto ano, não recordo a série, que nós trouxemos... Não, foi do PIBIT. Nós trouxemos uns jogos, levamos alunos para a sala de informática. Nossa, aqui tem tanto computador. Foi uma loucura, porque parecia que eles nunca tinham visto aquilo na escola. Levamos ele para a sala de computação e colocamos um jogo de ciências para eles intercalar partes humanas, o bracinho no lugar, coisa simples, parece que não tem nenhuma importância, mas aquilo a gente viu como eles se empolgaram, como eles prestaram atenção, um foi ajudar o outro. Então, assim, o professor ele tem uma capacidade de inventar, de se reinventar todo momento,
se atualizando para que a tecnologia vem trazendo. Então, é importante as escolas, com os diretores, coordenadores, né, secretários da educação, veja como seus professores são, precisa estar trabalhando, fazendo essa formação continuada, mostrando para eles que o professor é a ferramenta fundamental. É o centro, a ferramenta principal. Ele precisa ser cuidado. Também, né? Precisa ser cuidado. Meninas, passou rápido, né? Vamos agora finalizar o nosso programa de hoje, Café com Terapia hoje. Faltou tempo hoje para o nosso Café com Terapia. Gente, parece que foi 10 minutos. Faltou tempo. Quero agradecer a vocês pela presença hoje, por levar informação de qualidade, como sempre a gente leva para quem está nos ouvindo aí nas ondas do rádio, pelo 87,9 ou pelos demais canais, lembrando que fica gravado, né, para que vocês possam assistir posteriormente também. E eu quero agradecer a todos vocês, agradecer aos educadores que hoje fizeram parte, né, da vida de cada um de nós também, porque se hoje nós somos quem nós somos, nós devemos a eles também. Verdade. Né, um abraço especial aí a toda a família da Rádio Verde Amazônia. E quero agradecer também ao meu pai e minha mãe, 2 professores, sou filha de professores, não podia ser diferente, né? Não. Um educador físico e uma professora de história, pedagoga de formação também. Maravilha. E tinha que ser pedagoga também, né? Psicóloga e pedagoga. Então, quero agradecer a todos vocês que vieram hoje, tiraram seu tempo para colaborar aí com quem está do outro lado aí nos ouvindo. E deixar aberto agora para suas considerações finais. Professora Márcia, e depois seguindo para as nossas 2 convidadas de hoje, que abrilhantaram a nossa manhã hoje. Eu estou assim me sentindo muito honrada, né, com esse convite. Eu quero dizer que eu me sinto, né, representando todos os nossos professores, sabe, assim, nesse momento, não só da universidade, mas desde a educação infantil ao ensino superior. Quero dizer, né, para todos que estão nos ouvindo, que me preocupa muito a questão do desmonte da educação. A gente assiste que a educação ela tem deixado de ter a sua importância. E essa conta vai chegar. Nenhum país, como eu já disse, ele se desenvolve economicamente, socialmente e culturalmente sem educação. A gente tem visto uma perda muito grande da questão das pessoas sentir que eles precisam estudar. E a gente não vai demorar muito, essa conta vai chegar. Nós vamos pagar essa conta. Então, eu quero, então, nesse momento, chamando a atenção para a importância da educação, parabenizar todos os nossos professores, pessoas batalhadoras, que vão estudar, que vão buscar conhecimento, que se reinventam, mesmo diante de todas as adversidades, se reinventam diariamente para fazer, porque acreditam. E quero deixar aqui assim, as minhas palavras. Eu, professora Márcia, acredito na educação, eu acredito na educação pública, uma educação pública de qualidade, né? Eu sou prova viva disso. Meus pais são agricultores, minha mãe também era professora, e eu tenho orgulho de dizer isso. A universidade mudou a minha vida. Então, que todas as pessoas pensem sobre isso, né? Então, se hoje eu estou aqui, foi porque um dia eu consegui, com muita felicidade, entrar em uma universidade pública e federal, que sou fruto também e cria da Unir. Obrigada. Vai você. Eu quero agradecer, gente. Professora é tão importante que faz a gente se emocionar aqui do outro lado, tá? É muito bom. Eu acho que para os professores a única coisa que a gente tem que falar é, Parabéns. Muitos parabéns, muitas palmas, porque nós somos importantes para o aluno, mas a gente se sente muito importante em poder contribuir com tudo, no geral. Eu acho que só agradecer mesmo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada à rádio por estar dando essa oportunidade para a gente falar um pouquinho, mostrar a nossa paixão aqui pela educação. E feliz Dia dos Professores, assim, com muito carinho para todo mundo. Eu quero agradecer a Lu, as professoras maravilhosas que eu estou aqui junto, né? Prof. Márcia, Prof. Neia, a Lu, que é prof também. Eu quero agradecer a todos, minha família também de professores, né? Minha irmã, uma professora de matemática que vive se reinventando, muito orgulho dela. Tenho minhas sobrinhas também, que são professoras, cunhadas. Eu, como professora, que eu não acreditei no primeiro momento que eu conseguiria, mas eu tive incentivos, né? Minhas professoras foram maravilhosas de universidade, a Márcia, a Dora, Zanello, e assim vai indo. E eu quero parabenizar todos os professores,
a todas as pessoas que venham ter respeito e um amor por esses educadores, porque eles estão ali com seus filhos com amor, com sabedoria, né? Eles são as pessoas preparadas para estar naquele momento. Então, feliz Dia dos Professores para todo mundo, né? Que Deus abençoe cada um. E como a Néia falou, a professora Márcia falou, a Lu também, o professor é essencial e são guerreiros, né? Nós somos guerreiros em busca da melhoria para todos. Então, feliz Dia dos Professores para todos. Feliz Dia dos Professores para todos vocês. E aí terminamos nosso Café com Terapia de hoje, com gostinho de quero mais. E quem sabe, aí, convidando as professoras para outros momentos com a gente. Um aplauso aí para vocês, os nossos agentes de transformações. Muito obrigada a vocês e até o nosso próximo Café com Terapia. Fiquem com Deus. Três.